Vamos lá ao nosso estudo. Olha, sem sombra de dúvida, Santo Agostinho foi e é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Observe o que ele pronunciou no desencarne de sua mãe Mônica, antes de se tornar Santa Mônica. Isso no ano 387 depois de Cristo, na cidade de Ostia, é praticamente um distrito de Roma, pertinho de Roma. Aos 56 anos, ele estava ali com 56 anos. Olha só, você percebe que é um espírito elevado que veio para cá e em dados momentos a gente vai analisar, ele deu uma escorregada. Mas vamos lá, e depois recuperou. Olha a misericórdia divina. Mas vamos lá, vamos estudar. E ele diz lá, olha que interessante, está no texto. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me o seu conselho. Olha, você vê que, levando a crer que a mãe sempre dava conselhos e ali ele estava precisando. Revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha que interessante. Na vida futura, ele já tinha ali uma forte inspiração / intuição. Intuição vem de dentro, inspiração vem de fora. Que lição nessas palavras. Olha, para pensar. E que brilhante previsão da futura doutrina que seria através de Allan Kardec. Olha, o que nos espera na vida futura. Muito interessante. Naquele ano, hein? Nós não temos noção, não conseguimos imaginar. Mesmo agora, no século XXI, tem gente dormindo de botina. Lógico que depende do número de reencarnações, tem vários fatores. Mas, na minha opinião, por favor, um dos grandes pecados nos dias atuais, lógico que todos os pecados serão, eu estou numa linguagem católica, serão perdoados. Agora, um dos grandes pecados dos dias atuais é a inocência. Como que pode ter gente inocente com tantas informações e com muita facilidade para você discernir o que é do bem e o que não é do bem? É tão fácil. Não é verdade? Imagine ele naquela época, repetindo, nos dias atuais, um dos grandes pecados, eu não sabia. Mas peraí, o que você está fazendo, irmão? Por que você acha que tem esse excesso de informações aí? Vocês acham que a inspiração divina nas mídias sociais, na tecnologia, foi à toa? Não. Nós temos que se informar. Logicamente, não precisa ser em excesso, mas o basicão, mas nem o basicão, tem gente que tem preguiça de se informar. Senta lá de frente à televisão, de frente a um celular, fica. Enfim, eu respeito, não tenho nada contra, cada um. O livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o que quiser. Mas vamos lá. Santo Agostinho é um dos principais propagadores do Espiritismo. As suas ponderações, as suas ideias são encontradas no Livro dos Espíritos, portanto, ele foi convidado para participar pelos espíritos elevados, olha aí, ele faz parte. No Evangelho, segundo o Espiritismo, e no Livro dos Médiuns. Já pensou? Convidado para participar? Só a presença dele justifica pela biografia, o grande salto que ele deu. Ele nasceu em 354, na cidade de Tagaste, que é a atual Argélia, fica no norte da África. Portanto, ele africano, a descendência dele é africana. E ele desencarnou em 430. 354, 430, vocês fazem a conta aí com quantos anos ele morreu. Foi um teólogo, filósofo, escritor e bispo cristão. Eles não tinham muitas distrações na época, eles aproveitavam bem o tempo. Hoje as pessoas não conseguem fazer a administração bem do tempo. Elas deixam uma boa parte da vida na distração. Lembrando que nós viemos aqui para trabalhar, já recebemos o salário antecipadamente para trabalhar. Lembra, nós viemos de umbral, nós espíritas.
Mas sabe como que é, né? Cai aqui, a gente fica naquela, né? Então, veja bem, e ele influenciou de tal forma a doutrina cristã, e aí, inclusive o pensamento filosófico, por séculos. E a sua vida foi marcada por uma juventude inquieta. Inquieta. O momento vivido por Agostinho foi muito conturbado. Ele tinha dificuldades interpessoais, internas, em seus relacionamentos. Desculpa, intrapessoal que é interna. Interpessoais entre as pessoas, principalmente nos relacionamentos amorosos. E além de se encontrar espiritualmente desamparado por todas as doutrinas que ele procurou. Ele não estava desamparado pela mãe dele. Nós vamos perceber no desenrolar do nosso estudo. Mas pelas religiões que ele passou, ele não se enquadrava. Dá para imaginar um camarada extremamente radical nos prazeres? Era o tal do Agostinho. Vamos lá. Eu sempre reflito, se o Agostinho conseguiu virar santo, depende de nós, só depende de nós. Aí em cima eles ajudam. E a misericórdia divina é algo, foge das nossas inteligências, foge. A gente não compreende. Porque muitas vezes a gente não consegue perdoar coisas pequenas no meio da nossa família, coisas pequenas, orgulhosos. Não dá para entender o santo, a misericórdia divina. Santo Agostinho aprontou demais da conta e foi perdoado. O amor de Deus foge das nossas compreensões. E quando ele estava no meio daquelas, vamos usar aí, desregramentos, não estava cumprindo as regras normais da sociedade, ele sentiu na própria alma uma estranha vibração. Olha que legal, né? Dá para imaginar um espírito elevado se aproximando dele e que o chamava para si mesmo, volta para si, e fez ele compreender que a felicidade não estava nos prazeres da vida material. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, essa estrada de Damasco, nós precisamos ir qualquer dia para lá, né? Me faz lembrar lá o trecho Santiago-Compostela, na Europa, que as pessoas ficam, são 900 quilômetros aproximadamente, 28 dias andando numa peregrinação e refletindo. É incrível, né? Entrou nessa estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que o Saulo era o antigo nome do Paulo, né? Saulo da cidade de Tarso. Quando ele se converteu, o Saulo, ele chama de Paulo, que lá no fundo, traduzindo Paulo, significa, entre aspas, insignificante. Foi uma forma dele se indignar. Ele demonstrar indignação. Enfim, foi uma forma dele demonstrar a Deus o arrependimento dele. E o nosso santo, não era santo ainda, o Agostinho ouve. Agostinho, por que me persegues? Mais ou menos por aí. E ali, ele ouviu isso. Né? Olha, foi nesse sentido, olha. Ele ouviu a santa voz, está escrito, que clamava, Saulo, Saulo, por que me persegues? A santa voz. Mas tudo leva a crer, os estudos não apontam, não é fácil, os teólogos, que foi aí Agostinho, mais ou menos isso, né? Por que, em outras palavras, por que me persegues? Eu fico imaginando, porque uma vez você está fora do cristianismo, de alguma forma você está fazendo o quê? Você está abraçando o irmãozinho do outro lado. Não existe esse irmãozinho, foi a igreja que criou essa imagem. Mas você está indo contra o bem, irmão. Não tem dor, não tem meio termo. O brasileiro gosta de arrumar um jeitinho, abrir o muro, ficar em cima do muro. Não estou dizendo todos os brasileiros, tem exceções. Por favor, não quero generalizar. E ele diz, meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. Você vê que ele já era um solo fértil, porque foi plantado, foi colocado semente, portanto, foi preparado com fertilizantes espirituais, aguado, portanto, ele estava ali no ponto, hein? E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho.